Artes. Até ao dia 17 de dezembro, as portas do Teatro Elinga, em Luanda, abrem-se no âmbito do Festival Nacional da Cultura, cuja edição deste ano é alusiva ao centenário de Agostinho Neto. No Elinga, a atividade começou este fim de semana, como explicou à RFI José Mena Abrantes, o diretor do Elinga Teatro. No âmbito do centenário de nascimento do primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto, o governo provincial de Luanda e acho que os governos provinciais de outras províncias estão a levar a cabo um Festival Nacional de Cultura, o FENACULT, que já teve edições anteriores. Este ano o FENACULT é dedicado precisamente ao centenário de nascimento do Dr. Agostinho Neto. E então, para diversificar a apresentação de peças, o Elinga foi também escolhido para apresentar no seu espaço algumas das peças que já foram levadas à cena em alusão precisamente ao Dr. Agostinho Neto. De junho a setembro, o Circuito Internacional de Teatro, CIT, levou a cabo 100 obras alusivas ao Presidente Neto, em 3 províncias, na Huila, no Bengo e em Luanda. Em Luanda, com uma grande dificuldade de espaços de representação, o CIT pediu que o Elinga cedesse as instalações para a apresentação de 43 espetáculos, quase todos dedicados à figura do Presidente Neto. Entretanto, nós quisemos de alguma forma, como este ano foi também o centenário de José Saramago e há algumas afinidades de biografia entre os dois. No caso, ambos nasceram em pequenas aldeias, o Saramago em Portugal, numa aldeia perto do concelho da Golagã, o Agostinho Neto em Cachicane, no concelho de Colibengo. Portanto, foram pessoas nascidas em meios muito humildes e pobres. Não é que haja grandes afinidades entre os dois, mas, por exemplo, ambos se deram muito cedo conta das desigualdades sociais, levando em conta essa ligação direta ou indireta ao Partido Comunista Português. O facto do Partido Comunista Português ter ajudado à fuga do Presidente Neto para ir liderar o movimento de libertação. Tudo isso levou a que nós achássemos que havia uma mínima similitude entre os dois centenários e quisemos repor a Errância de Caim, uma adaptação que eu fiz do romance Caim, para explorar precisamente essa ligação. Ambos se dedicaram sempre toda a vida a causas nobres, à luta por uma humanidade pacífica e de desenvolvimento. Portanto, apesar de um Presidente Neto ter vivido apenas 57 anos e o Saramago 87, Saramago, ao nível da escrita, da literatura, consagrou-se como o primeiro vencedor do Prémio Nobel da Literatura em língua portuguesa. Em 1998. E o Presidente Neto, com os seus poemas e com a sua ação ao nível literário, também foi fundamental para criar consciência da necessidade de lutar pela independência. Foi precisamente essa peça baseada no livro de José Saramago que abriu este FENACULT agora este fim de semana. Sim, abriu ao nível do Elinga, porque há outros grupos que também têm incumbência de apresentar outras obras. Portanto, houve essa diversificação das exibições para que as peças abrangessem um público mais vasto possível. Esta peça não foi uma peça que preparou para agora, portanto já tinha encenado em 2010 e agora acaba por voltar novamente a trazer a palco. Em 2010 eu fiz a peça com apenas 10 atores e depois fomos em 2012 apresentar a peça no FESTLIP, Festival Internacional de Língua Portuguesa, no Rio de Janeiro, sempre com 10 atores. Desta vez, como houve um envolvimento maior de pessoas que tinham recentemente chegado ao Elinga, eu incluí-os na obra e o elenco teve 19 atores em cena. Desde 1988 que eu não tinha tantos atores no palco ao mesmo tempo. Ou seja, também acaba por já nem ser a mesma peça. Também entre 2010 e 2022 há 12 anos de diferença. Exatamente. Alguns atores e atrizes ainda se mantinham, mas praticamente foi um elenco novo. Acrescentei texto à adaptação anterior, portanto a peça tornou-se
significativamente mais longa. A versão anterior durava 1h10 e esta durou 1h40. E agora, nos próximos dias, portanto, o Elinga abre as suas portas a outras companhias para depois, no dia 17, ser novamente o Elinga a fechar este festival e desta vez com uma apresentação que se chama 8 Poetas no Poeta Agostinho Neto. Essa seleção de poemas eu também já tinha feito há alguns anos. Chegámos a fazer esse recital, digamos assim, de poesia num hotel aqui em Luanda, com a participação de vários atores do Elinga. Neste caso, como a nossa participação em termos de grupo de teatro era com uma peça de Saramago e as outras peças a apresentar são todas sobre o Presidente Neto, nós entendemos repor esse recital minimamente teatralizado com 8 poemas. Não são bem 8 poemas, é uma construção, uma montagem de poemas que são 8 faces. Os vários rostos de Agostinho Neto. Exatamente. A minha seleção tem o poeta revoltado, o poeta solidário, o poeta da amizade, o poeta da esperança, o poeta do outro, o poeta do amor, o poeta do futuro e o poeta ele só. Portanto, em função destes temas, digamos, são selecionados poemas, são montados e entrelaçados às vezes vários poemas para expressar a dimensão humana e literária do Agostinho Neto enquanto escritor. Por exemplo, no termo da seleção, eu escolhi um poema que para mim é talvez o mais conseguido e jamais escrito sobre o Agostinho Neto, que é um poema de Arnaldo Santos que se chama Canto a um Homem que Não Era Árvore. Foi publicado logo a seguir à morte do Presidente Neto. Portanto, é um poema assim, bem sentido, bem dramático e que revela, talvez, da melhor maneira o que foi a personalidade do Presidente Neto. Posso-lhe pedir para me declamar um bocadinho desse poema? Eu não sou declamador, mas posso ler. Canto um homem que não era árvore, mas tinha raízes pela terra inteira. Que não era ave e preenchia o espaço. Que não era o fogo, mas crepitava lento em todas as fogueiras. Canto um homem que não era vento, mas guiava as vozes para o mesmo tempo. Que não era água e sedentava as ânsias. Que não era a terra, mas nutria os mitos do mesmo alimento. Canto um homem que não era o aço, mas enrijava os músculos que manejavam maços. Que não era o mar, mas recolhia os rios. Que não era o ar, mas revigorava os filhos dos maiombes livres e chamas conenes. Canto um homem que preenchia o espaço, porque era ave, que dominava o tempo, porque era o vento, enrijava os músculos, porque era o aço, que não era um mito, porque era a terra, que não era fogueira, mas o próprio fogo, e tinha raízes pela terra inteira. Que passou no Ebo e no Quinfangondo, não se vergava, tinha bandeira e era um pau de imbundo. Poema Canto a um Homem que Não Era Árvore, de Arnaldo Santos. José Mena Abrantes, penso que esta é uma forma bonita de terminarmos a nossa entrevista e também deixar aqui o convite a quem nos ouvir para até ao dia 17 de dezembro se poder deslocar ao Teatro Elinga, em Luanda, e poder efetivamente assistir aos espetáculos que se vão perfilando daqui até lá no âmbito do FENACULT e no âmbito precisamente do centenário de Agostinho Neto.